Boa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Esse é mar português, daquele que a gente conhece muito, Luís de Camões. Falam que é o maior poeta, o maior escritor português, mas português de Portugal. Nós temos o nosso Machado de Assis aqui, né? Eu estou aqui com o Diego São Bento. O Diego é amigão, vascaíno, né, Diego? Estamos aí. Sim, primeira hora. Sofredores de terra e mar. E o Diego tem formação em história. O Diego se mudou para Portugal para aprofundar os estudos lá. Ele e a Paula, mulher dele, e foram lá com o glorioso Vicente. Estão lá em Portugal. Então, ninguém melhor do que alguém que conhece muito de história, que conhece Portugal, de estar vivendo lá, né? Não de passar alguns dias assim para fazer turismo, né? Isso é importante para caramba. Então, falar um pouco dessa experiência de mudança, os desafios da língua, algumas notícias que chegam para a gente aqui. E aí, Diego vai falar de uma pessoa in loco, né? Diegão, não é entrevista, tá? Vai bater um papo aqui. Eu queria que você falasse, então, primeiro. Eu costumo dizer sempre, ó, falei um pouco de você, mas você sabe mais de você do que eu. Então, chegou a hora de você dizer aí, fala para o pessoal um pouco da sua formação, um pouco da sua experiência, talvez até dessa história, né, de você ter ido para aí, das suas primeiras impressões e tal, para o pessoal conhecer mais você, enfim. Então, vamos lá. Deixa eu falar a primeira parte mais chata, que é a formação, que também não importa tanto assim nesse momento, mas vamos lá. Eu sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense, Carioca da Gema, e fiz o mestrado também na UF, na Federal Fluminense. Depois comecei a dar aula no estado, no município do Rio, e já um pouco cansado da realidade aí no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo muito pelas pessoas, mas cada vez amo menos pelo que a cidade tem oferecido, e é uma pena. Eu comecei a pensar em sair do Rio, e aí fui parar em Brasília. Aliás, a gente se conheceu em Brasília, né? A gente não se conheceu no Rio. E fui para lá para dar aula de História, fiquei lá 5 anos, e eu tinha ido para lá com o objetivo de depois sair para fazer o doutoramento. Aqui é doutoramento que fala, né? E o doutorado. Sim. E aí consegui convencer até tentaram empurrar essa palavra aqui também no Brasil, mas é uma grande bobagem, né? Doutorado mesmo, pronto. E aí tentei convencer a Paula nesse processo, ela foi convencida. Eu lembro que nós viemos para cá em setembro de 2019, e eu lembro que um pouquinho antes, assim, finalzinho de agosto, de setembro, a casa já estava vazia, e a gente conseguiu reduzir a 5 malas. Ela olhou em volta assim para mim à noite e falou assim: meu Deus, o que você fez com a minha vida? Tá aí dentro dessas 5 malas. Né? A gente está reduzido a 5 malas e vai cruzar um oceano com uma criança de 2 anos. 5 malas e o Vicente, né? E com uma criança de 2 anos. E, assim, hoje nós estamos aqui, e, assim, eu acho que ela não se arrepende de nada. A gente gosta muito da vida que tem aqui. Sente saudade pra caramba das pessoas. Já estão prorrogando a volta, né, Diego? Exatamente, a nossa volta estaria programada para setembro, mas a gente prorrogou para dezembro, mesmo porque a pandemia parou o calendário aqui na universidade, parou pesquisa, parou tudo. Mas é isso, eu estou aqui desde setembro de 2019, vim para cá para fazer o doutoramento na Universidade de Coimbra, só para terminar a parte acadêmica, assim, eu estudo os empresários portugueses no Brasil antes e depois do 25 de abril, algumas associações com a ditadura militar brasileira, posicionamentos políticos e por aí vai. Principalmente 7 grandes grupos aqui de Portugal que têm raízes no Brasil, que tinham investimentos no Brasil, chama Palhumor, Melo, que é o Grupo CUF, no caso, o Grupo Espírito Santo, do Banco, Português Atlântico e por aí vai. E é isso, a pesquisa está rodando, não como eu queria, porque é por causa da pandemia, mas tem um fator também que eu costumo brincar com o pessoal daqui, que é o seguinte: para além da experiência acadêmica, do fato de viver aqui,
Eu sou de família portuguesa no Rio de Janeiro, de São Cristóvão e do Estácio. Então, eu já convivo com essa comunidade portuguesa desde moleque. Eu acho que daí que me ajudou muito o processo de vinda para cá, porque eu lembro que a Paula, às vezes, chegava para mim e fazia assim, virava. O que ele disse? Eu meio que traduzia, porque eu já tinha o ouvido um pouco mais acostumado. Sim. Assim. E como Teu meus sobrenome avós, já tem essa coisa da influência São de Bento, Portugal, né? e como meus avós eram beirões, e eu estou aqui na região da Beira Baixa, no caso, na beira litoral, às vezes vou até para a terra deles, que é uma terra muito bonita, Belazema, uma aldeia que eu gosto muito. Lá tem primos e tudo, então eu já estava acostumado a ouvir esse português mais cantadinho, mais estimulante. Por isso você consegue fazer como é que chama? O sotaque deles assim, de maneira bem... Pois, se calhar eu consigo um bocado, mas às vezes engana, outras vezes não passa tão bem, está a ver? Só para eles, né? Para nós, você está português de Portugal perfeito, assim. E isso também é uma coisa não é que eu só... reparei daqui, o português Não é só ele o não sotaque, percebe. não. As palavras, né? Os que a gente chama em linguística de lexema, né? As palavras específicas aí da situação, você lida bem com elas. Então, quando eu tenho dúvida, eu vou recorrer ao Diego. Essa palavra, Diego, tal. Né? Sim, as expressões, já algumas já conhecia expressões, daqui. Foi bacana, assim, né? Mas só um parênteses, você falou agora do sotaque, mas assim, é engraçado, porque eles não conseguem perceber da onde é o sotaque, porque a Paula é de Brasília e eu sou do Rio, eles não veem diferença alguma. E da mesma maneira como muitos brasileiros que vêm para cá, no caso a Paula, eu já consigo perceber um pouco mais, mas ninguém consegue perceber a diferença, sei lá, de um sotaque do Porto ou de Lisboa, que são completamente diferentes. Pois é. Mas é muito difícil o pessoal perceber. A gente até esquece que tem isso, né? Como eles aí não devem nem se dar conta disso, né? E eles ainda falam, mas não está dando para ver que é diferente no sotaque. Ele fala com o sotaque de Lisboa, eu falo com o sotaque de Lisboa. Fala, pô, você não percebe a diferença do sotaque de um gaúcho? Sei lá, dialetos que a gente chama, né? E assim, inclusive, já tem gente defendendo que existe o português brasileiro e o português, alguns o nome que a gente chama tecnicamente é português europeu. Né? Tanto que eu tenho um colega aí de Portugal, Miguel, trabalhou na RTP. RTP. E... Rádio Televisão Portuguesa. Isso, ele trabalhou aí e a gente, quando queria que ele falasse mais devagar, a gente pedia para ele falar americano, porque era para ele falar o português da América, né? Aí ele, tá, aí ele falava mais devagar. Diego, bom, como eu falei já, eu te chamei para a gente tratar dessas questões de língua aí, da questão de vida, né? Eu acho que, assim, falar com alguém que tem uma sensibilidade, não só porque está morando aí, mas a sua sensibilidade como historiador e tudo, faz uma diferença, né? E participante das causas sociais, assim, porque nós vamos tratar daquele tema das reportagens, né? Que teve duas reportagens aqui falando que alguns jovens de Portugal estão sendo influenciados pelo português do Brasil por conta do YouTube e tal, muitos youtubers famosos e outras coisas de televisão. E também uma outra reportagem que falou que o pessoal que escreve português mais do Brasil tem sido um pouco, como é que chama, negligenciado aí, não só nas escolas, mas nas faculdades também, que é um negócio que às vezes espanta um pouco a gente, né? Até porque deveria ter uma consciência social maior e tal, isso é um enganozinho que a gente tem. Mas aí, Diego, você foi para aí, claro que você tem esse prévio contato com o pessoal de Portugal, tal, por causa da sua família e tudo, mas você teve algum impacto assim que você percebeu, talvez até com o exemplo da Paula, né? Porque aí tudo bem, você tem esse contato, mas você pode ter percebido da Paula ter falado para você, com relação à língua e à cultura, que você deixaria marcado assim, até como uma prévia desses assuntos que a gente já falou, que vai entrar especificamente depois? Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente percebe, embora tivesse convivência, é que os portugueses são muito diretos. Então, muitas vezes, no caso, né, os brasileiros vêm com algum melindre ou com um certo aspecto de rudeza, de grosseria, a maneira como eles falam, mas não é super direto. Eu já presenciei várias situações nas quais, assim, estão dois portugueses, um chega para falar com o outro da maneira mais áspera, grossa e direta possível. Mas é porque é direto, né? Não é grosseria. Mas isso não é
uma característica europeia isso? Porque os alemães são assim também, os franceses Pois, são... eu acho que sim. Quer dizer, os portugueses são europeus, né? É a ideia de não perder tempo, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. E aí eu olhava e dizia, cara, agora eles vão brigar, não é possível, não é E possível aí que é agora eles vão direto na brigar. linguagem, né? E pá, pá, pá. E aí eu falava, não, agora eles vão brigar. E no final, quando eu olhava, rolava assim, tá bem, querido, grandes beijinhos, grandes beijinhos. E Pô, terminava a conversa. ele tinha que ter dado uma porrada nele, né? De mandar beijinho, não. Isso é uma situação bem peculiar daqui, que eu percebo isso na rua, no trânsito. Às vezes eles gostam até que você seja direto com eles e franco, e que Não você não perde tempo, faça né? floreios e rodeios, porque para eles aquilo é uma grande perda de tempo. Assim, fala se vai dar, não existe aquele negócio, passa lá em casa, não tem muito essa questão. Aliás, Porque o hoje passa lá em casa para eles seria vou lá, vou passa lá em lá. casa Vou mesmo. lá quer dizer eu vou É, mesmo, não é igual a gente isso, carioca, não, depois eu vou lá. Não é vai isso, nunca, né? Então, é tem isso. isso. E não é por maldade também, né? Vamos marcar lá em casa, vamos marcar. Fica assim, porra, a gente quer muito marcar, mas quando não tem. Essa, Aí, se você falar, vamos marcar, que dia? Né? O cara vai perguntar que dia, que pois, hora? mas Leva o quê? é isso. Né? É mesmo isto, como se diz aqui. Então, Preciso explicar, é mesmo isso. Essa foi a primeira diferença, assim. A segunda, nós botamos o Vicente na escola e, bem, ele começou a aprender a maneira de falar de lá, né? Então, é comum ele, durante a semana, ele está carregado de português europeu, final de semana ele tem uma imersão de português Brasil, volta para a escola, então ele fica... Então, eu acho que ele já está começando a perceber um pouco. Então, quando ele vai nos chamar, ele, papá, mamãe, anda cá, tem que ter comigo, e usa algumas expressões que são muito típicas daqui. E na escola usa algumas expressões que são muito típicas do Brasil, né, com os professores e tal. Mas os professores também não, as professoras, as educadoras também não reclamam, até sabem muito bem como é que são as expressões e tal. Mas Por ele conta teve do algum meu avô. impacto assim que deixou claro para vocês que achou estranho o jeito do pessoal falar logo que vocês chegaram aí Não, acho ou que esse não? processo de adaptação dele foi o mais fácil. Talvez eu e Paula, na academia, tivemos mais dificuldade de entender algumas A academia que você idiosincrasias fala aí é na universidade. na universidade. Né? Para o Isso. pessoal não pensar que é onde vocês vão malhar. Pode crer. Pode crer. Aqui, academia, essa academia que você está falando seria o ginásio. Ginásio, exatamente. Ginásio aqui já foi época de estudar Pode crer. o Na segundo academia, grau, eu onde a gente acho. vai malhar é o ginásio. Mas, assim, aí, nós tivemos um pouco mais de dificuldade. A Não, o Paula segundo grau não percebia, e era na ginásio rua, por ainda. exemplo. E muitas vezes eles falam até para brincar. Eu anotei algumas coisas aqui, algumas expressões que nós sempre achamos engraçado. Por exemplo, a primeira vez eu dando o telefone, eu falava 964, aí eles, 6, né? 6. Porque o meia não existe, mas eles sabem, né? Então tinha Sim, essa correção. Mas essa brincadeira é específica com o brasileiro. Sim, é com o Porque brasileiro, mas português de Portugal não fala meia, né? Para não se fala referir a meia. seis. Não, ele fala para brincar com o brasileiro, é isso, assim. Mas, E Diego, muitas você vezes sabe que eu ele fui sabe, militar. Você sabe por que tem essa história do meia? Eu fui para não confundir o militar. 3 com o 6. E é uma coisa grave, porque eu fui artilheiro. Se você falar 3 e o cara entender 6, ele já sabe, não, se ele falou ex, não é 6, é 3, porque se fosse 6, ele falaria meia. Porque se você errar um númerozinho na artilharia, você mata outra pessoa. Desorienta tudo, né? E dá um tiro e a granada vai cair num lugar Sim, completamente pode errado. crer. Mas as expressões são engraçadas. O deitar, aqui, assim, vai deitar ao lixo. A jogar no lixo. Ou então, aquela chaminé deita fumo, tá saindo fumaça. Jogando Então, tem a expressão do fumo é deitar fumaça, né? é muito, muito, muito engraçada, assim, né? Algumas inspirações que vieram para cá. Alfabeto, por exemplo, agora você está aprendendo, né? Então, aqui o G, eles falam G, e o K é o capa. Capa. Capa é o nome dessa letra em grego. Pois, e tem muita diferença, assim. O Então, que é que mesmo, isso é né? engraçado. O quê? Que, letra Q. É Letra Q. que. Não, normal. Que, Que é normal. que em O espanhol é fato e o cu, aí dá uma facto. brincadeira danada, né? Pois, o facto e o fato. Então, eles falam, não, tem que ser com C. Eu sei que tem um acordo ortográfico e tal, mas tem Sim. que ser com C. Sabe por quê? Porque fato é roupa.
Por exemplo, fato de banho, Sim, ou então entendi. fato de trabalho, é a roupa Claro, que se usa no trabalho. Aí eles falam, claro. tem que ser facto, que é o que acontece, senão eu não vou perceber. Tem umas Sim. expressões que são engraçadas. Aí a Ou questão então, da cultura, eu acho que até no acordo, eu acho que essa palavra fato e facto, eu acho que ela é facultativa no acordo. pois, igual Eu acho que é. arquiteto. Porque arquiteto, aqui é Aham. arquiteto, porque tem que ter o teto, né, que a gente fala. Porque Porque se for teto. arque, para eles é grande. E teto, beleza, mas assim, se for arquiteta, fica uma teta uma Ah, teta uma muito teta grande. gigante. Então eles acham engraçada a Caramba. expressão assim. Ah, Sim. então uma mulher seria o quê? Uma arquiteta? Arquiteta, pô, peraí. Mas esse negócio de aberto Mas e tem fechado também é umas legal. expressões assim. Eu acho que no dia a dia a gente já se acostuma, né? Algumas. Agora eu Sim. fiz uma lista aqui, Aí é o cara. Se tipo de você coisa que quiser. precisa de convivência, né, Diego? E Precisa a de convivência convivência. traz isso. Hoje em dia você já É, pensa um pouco é assim, né? natural. Aliás, o pessoal não percebe, mas aqui no Brasil também tem isso. Né? A gente sai do Rio de Janeiro e vem para Brasília, a Claro. gente começa a perceber algumas outras coisas. Eu, por exemplo, lidei, a gente que veio lá do Rio de Janeiro sabe que a palavra escroto, ela lá no Rio de Janeiro é sempre uma coisa ruim, Pode né? Lá no crer. Rio. O cara é escroto, o cara como é que chama? Se comporta mal e tal, o resultado Aham. daquilo foi ruim. É sempre relacionado a uma coisa ruim. Mas aí eu estava na faculdade, estava fazendo uma matéria, nem lembro qual era. Eu sei que eu fui escalado para defender uma coisa lá. Eu era como um advogado de defesa de um tema nosso lá. E aí eu fui e a gente foi escolhido para defender uma coisa que a gente não era a favor. Foi uma coisa, uma pegadinha que a professora fez. Quem é a favor disso? Quem é a favor daquilo? Então vocês vão defender o contrário e eles vão defender, sabe? E a gente se juntou para defender o que a gente não gostava. E eu fui escolhido para fazer a defesa oral. Quando eu terminei a defesa e tal, aí teve a votação e tal, a gente acabou ganhando, né? Aí o colega meu falou assim, pô, mas também o Sandro foi lá e fez uma defesa escrota do negócio. Aí porra, ele não estava falando mal, ele estava elogiando, entendeu? Então você que já saiu daqui de Brasília já sabe que Pode escroto aqui em crer. Brasília Sim, pode ser sim. muito bom. Então só convivendo mesmo, né? Não tem dicionário que Não, te... não Que tem como. te... É a Então, convivência, é o dia a isso é dia. curioso, né? Isso é curioso. O dia a dia dá É, essa até a maneira compreensão, de. né? Mas isso acaba refletindo na maneira de pensar, né? Assim, Claro, ou a maneira de algumas pensar expressões. reflete da palavra. Assim, na análise de discurso, né, Diego, que é a parte que eu me entranho ali na linguística, a gente fala que a língua faz parte do contexto social, da prática social. Sim. Então, não é que assim, a língua está dentro, não, a prática social e a língua, elas estão, né, juntas. Então, uma influencia na outra, a É o outra famoso influencia na processo outra. dialético, né? Às vezes você quer mudar um, muda o outro primeiro, às vezes você quer mudar o outro, muda um primeiro. Então, essa compreensão é assim. Pode Esse crer. exemplo que você deu, ótimo. Tem mais aí? Não sei se você quer. Cara, tem Já que você falou várias. que anotou, vai que você fica. Não, pô, mas Anotei esse aqui, tem aqui era algumas que legal. podem ser gozadas, né? Assim, por exemplo, eu falei agora, podem ser gozados, podem ser engraçados. O engraçado aqui não se É. usa. Eu usaria a expressão. Eu anotei umas que tem muita piada. Mas por que Então, engraçado tem outro sentido? não, pode usar o engraçado, mas quando você quer dizer que alguma coisa é engraçada, você fala, isso teve muita piada. Isso teve muita piada. Ah, Ou então, olha, isso não teve piada nenhuma. não teve graça, né? A piada em Caramba. si, ela já é engraçada. Então, pô, por exemplo, assistir um jogo de futebol é clássico, né? Porque a gente vê a claque, o jogador faz o remate, o gol contra é o autogolo e o relvado Autogolo. é a grama e por aí vai. Equipe é equipa, né? Equipa, exatamente. O vestiário é o balneário e por aí vai. Balneário. Ó. Aí, E a camisola, né, Diego? e a Que camisola talvez também. você nem estranhe mais, mas, né? As chuteiras são as botas e vai. Botas, olha aí. E aí segue, né? Por exemplo, alguma coisa que quer elogiar alguma coisa, fiche. Fiche é legal. Ah, tá fixe. Até o joinha é o fiche. Você Fixe. manda no WhatsApp, a pessoa fala, não, mandaste um fiche. Dá um fiche aí no meu Dá um vídeo. fiche, É. exatamente, dá um fiche no vídeo. Quando algo é muito Caramba. bonito, é muito giro. Mas concorda também Giro. com gênero. Por exemplo, você chega uma menina e fala, olha, essa miúda é muito gira. Ela é muito Aham. bonita. E o Sendo adjetivo. porreiro também, Ela é o quê? Fala de novo aí. muito gira. Não. Esta Muito? miúda é mesmo muito gira. Pronto. Não, mas você falou bonita. Eu queria que você falasse de novo. Bonita. Com o advérbio. Eu não quero influenciar. Porque você falou naturalmente, eu acho que você falou uma coisa que eu ia dar de exemplo aqui. Porreiro.
Não. Usa o bonita, só que você usou o advérbio muito. É mentira. Você não fez a variação do muita, não? Muita bonita? Não, eu falei, esta miúda é mesmo muito gira. Ah, não, mas aí com o bonita que eu Ah, tô mas falando. às vezes usam da seguinte É maneira. isso que eu Esta queria. miúda é mesmo muita gira. Muita é Aí, gira. então, é aí que eu queria falar, porque eu uso sempre esse exemplo e eu não uso outros porque eu não estou aí para Pois, pegar, mas é que, assim, o muito nesse caso é advérbio, ele não varia, ele não vai sim. concordar com o gênero. Mas o pessoal em Portugal já está usando, e não é de hoje, e você está dando testemunho de que sim. Pois. Esta menina é muito bonita, né? Muita gira, então quer Esta dizer, muita e piada. olha aí, então isso pode mostrar. Não, mas aí no caso do piada, tudo Está bem. concordando com o gênero. É isso. Aí sim, porque aí no caso é um adjetivo, né? Sim. Agora, eu fico pensando que nessa evolução da língua, esse pessoal nosso aqui que fala eu tô meia cansada e a gente sacaneia e gosta de zoar, eles podem estar indo no caminho de que ó, o português já está variando o advérbio lá, o nosso aqui não podemos sacanear muito, não. A gente tem que olhar para frente, né, Diego? Pode crer. Sim. Isso aí pode demonstrar que a língua está evoluindo. Talvez a gente não veja isso, nem o glorioso Vicente vai ver, mas vamos botar um prazo aí de 200 Mas anos eu para costumo esse dizer que negócio o mudar. português Brasil, o português americano, no caso, é uma evolução lógica do português Portugal, europeu, no caso, assim. Ah, se a gente olhar algumas questões linguísticas, ele tem, assim, em termos de Ele é, evolução de língua, de simplificação, ele tem, sim, esse sentido, né? Esse negócio é fascinante, senão a gente vai ficar preso aqui. Mas deixa eu lembrar uma coisa pois, para você. vai, Conhece o Elimar Santos, sim. cantor carioca? Ele tinha uma música que cantava assim, lá, 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 lá. Eu queria cantar a parte antes, ele fala assim, você não tem um pingo de vergonha. Ele tinha uma música assim, né? Eu sei que tem uma parte que ele fala assim, me dá um arrepio na pele, dá água na boca, me dá, aí não rola, né, Diego? Pois, Então, seria o um quê? português gravou e ele cantava dá-me Dama, um arrepio na pele. Eu falei, pois, se eu fosse o Elimar Santos, eu proibia de gravar. Corrigiu o cara, bicho, a colocação pronominal, porque aí não tem. E, aliás, quando a gente faz um texto aqui mais oficial, né, mais monitorado, que a gente chama, se você for escrever numa redação e tal, se você colocar me dá, você perde ponto. Né? Eu, até como avaliador de redação de concurso, eu tenho que tirar. Mas uma evolução da língua, isso, não tem erro nenhum em termos de sintaxe, em termos de. Né, é só uma questão da língua, da norma mais padronizada. Né? Isso aí pode você crer. deve ter que pegar um monte de coisa disso para escrever seus trabalhos da faculdade, com certeza. Às vezes quando vou escrever, eu tento pensar com uma lógica portuguesa, assim, mas é difícil, não tem como. Mas eu tive uma recepção boa com isso, até acho que, não sei se vale a pena falar agora, mas eu lembro que eu tive uma professora numa das matérias que eu fiz, e ela já tinha dado aula no Brasil um tempo como professora visitante, em Santa Catarina, e aí alguns professores daqui da Universidade de Coimbra são muito tradicionalistas, e não gostavam que os alunos escrevessem com o português americano, português brasileiro, no caso. Sim, português do E, Brasil. e eu em cima e pronto. E ela falou, olha, eu sempre fui terminantemente contra isso. Para mim não existe português europeu nem português brasileiro, existe português bem escrito. Porque eu já cansei de ler coisas horríveis daqui, coisas horríveis de lá. Mas quando eu pego algo muito bem escrito, seja do lado que for, eu vejo que está bem escrito, eu entendo tudo. E não me importa, eu não consigo nem identificar de onde é, eu só vejo que o texto está bem escrito. Então ela Legal. deixou a gente muito à vontade com isso. Ela falou, olha, eu lembro que eram 12 alunos e eram 8 brasileiros, não, 9 brasileiros. Eu não tinha mais brasileiro. Tinha mais brasileiro que Você português, né? podia impor, professor, a língua oficial aqui agora é o português do E Brasil. ela falava, não, não tem problema. E ela Que era bom, ótima, é ótima, né? Tá viva, tá bem, graças a Deus. que E bom. ela é ótima. Ela sempre colocou isso muito bem para a questão do acordo ortográfico ou da leitura, né? Essa escrita do português Brasil ou português Portugal. Nunca teve. Legal. Alguns aqui, às vezes, de maneira preconceituosa, falam: ah, mas escreveu em brasileiro.
para dar aquela alfinetada. Já estão querendo trocar o nome da nossa. Tem gente já Pois, propondo que a gente sim, fale sim, sim. brasileiro, mas isso é uma questão política, eu não sei se seria bom, sabe? Até porque o acordo foi para favorecer os países de língua portuguesa, Que é para o ter apoio. alguns benefícios na ONU, inclusive, né? Com até emissão de documentos. Ah, não, ó, já tem tantos milhões de falantes, a gente tem que fazer o documento também em português. Então, foi um pouco desse negócio aí, né? Diego, Pois, vamos diga. falar desse negócio da matéria lá, que teve. Eu até mostrei para você na época, né? Já faz até um tempo, mas o tema, né, Sim. é recorrente, eu sei, especialmente aí em Portugal, porque tem muitos. A televisão já faz isso com a novela, com novelas e tudo, né? Que chegam aí, mas algumas estão até traduzidas, né, Diego? A televisão de Portugal regrava a versão de novelas, Tieta, eu sei que teve, né? E algumas outras aí, Sim. nem tenho certeza se Tieta assim, mas eu sei que muitas fazem. Algumas novelas, sim. Mas tem, né? Você sabe que tem. Sim. Agora, o que está bombando mesmo, especialmente com a juventude, é YouTube. Tem gente que nem vê mais televisão, prefere ver seus programas aos pedaços no YouTube, por aí vai, streaming. E os brasileiros estão bombando nessa onda aí, né? Então, tinham pais reclamando que os adolescentes estavam tendo, né, partindo para o sotaque do português brasileiro, algumas palavras do português brasileiro, alguns vícios aí do português brasileiro, por conta desses programas aí. Você já ouviu falar disso daí? Qual é a verdadeira, como é que chama? Reação que chega para você aí? O Vicente ainda é muito novo, você não pega, acho que os pais talvez reclamando, mas você está aí na comunidade, alguma coisa você já deve ter ouvido com relação a isso daí. O que você passa Olha, para a gente? e, por exemplo, uma das experiências que eu tive com o Vicente foi, por exemplo, na escola, no Parabéns para Você, que é completamente diferente. Os amiguinhos dele, vendo alguns vídeos, assistindo vídeos de YouTube, cantavam o Parabéns para Você brasileiro, e a professora ainda Caramba! brincou, falou, teve muita piada, porque a Laura cantou como brasileiro e o Vicente cantou como português, e pronto, e Peraí. Agora, pegou peraí. na Agora, boca. agora eu quero aprender. Quando você falou teve muita piada, quer dizer, foi engraçado. Foi engraçado, É foi. isso, tá. É Então eu isso. aprendi. Isso. E aí o Vicente cantou uma versão, ela cantou outra, mas isso é normal. Agora, eu já vi alguns casos de pais que reclamam. E aí, assim, a curvatura da vara, né? Não é Portugal um mar de preconceito, isso é uma mentira, não existe. E nem tampouco aqui é uma maravilha, é o melhor dos mundos, e Acho nunca, que é você nunca como vai qualquer sofrer lugar, preconceito. né? Exato, eu Igual acho que aqui mais. se faz essa piada com o português. Eu já nem sei se eu acho muita graça dessas coisas, mas porque é um É o exagero português tão que era o mais grande. humilde, né? Que imigrava para o Brasil E e me pronto. contava piada de português, cara. Eu mandava e-mail com piada de português, esculhambando. Era o Miguel daí, esse que eu te falei, o amigo da RTP. O Miguel Mas que me muita gente conta. mandava, e tinha, muitos deles até veem essa questão, poxa, nós éramos o motivo da piada no Brasil e agora os brasileiros vêm para cá e pronto. É, Mas essa questão da língua, assim, da influência de YouTube, eu vejo em alguns momentos, eu sempre, como historiador, eu sempre tento pegar a história, né? claro. Bem, você teve até os anos 60 um contingente enorme de portugueses que foram para o Brasil e que passavam 10, 20, 30 anos no Brasil e depois voltavam para cá e que eram chamados de brasileiros. Meu avô e minha avó morreram aqui aposentados, eles voltaram para cá. Se aposentaram nos anos 80 e iam e voltavam a cada 2 anos, passavam 3 meses no Brasil, voltavam para cá e a vida deles era Uhum. assim. E eram chamados de brasileiros, porque eles, por exemplo, eles não falavam estou a fazer, eu estou fazendo. Tô Eles fazendo. pegaram o fazendo daí do Brasil e trouxeram para cá. Então eram chamados de brasileiros, Mas quando coisa. voltaram para ir, não perderam de novo, não? Não, eles sempre tiveram sotaque português, mas usavam muitas expressões brasileiras. Não ficaram Sim, correndo, sim. A morreram maneira, sim, falando entendi. expressões brasileiras. E eu Legal. conheci alguns senhores, tem uma tia, a avó minha, que morou no Brasil até 80 e está viva hoje, com 86 anos. Estive com ela ontem até. E ela fala acontecendo, fazendo, e usa muito, você percebe que ela fala o português brasileiro. E ela Isso daí, tá aqui, tá aqui. Chegue ao mar. sem ter E morado você no Brasil, né? morou até 80. Ah, tá.
Foi nos anos 50, morou até 1980 e pouco. Você fechou a padaria e veio embora. Pois. Olha o preconceito. O marido dela era jardineiro. No Botânico, olha só. Quebrou a corrente, pô. Pois. Mas era vascaíno, né? Oi? Vascaíno, claro. Ela só falou aqui. Aí, pode ser jardineiro à vontade, mas essa outra corrente aí não quebra, não. É verdade. Aí, assim, eu percebo, depois eu vi agora um fenômeno mais novo, a galera mais jovem, né? Assim, vou botar da minha idade para baixo, existe um contingente muito grande de pessoas que falam inglês aqui. Da minha idade para baixo, praticamente 80% da população fala inglês muito bem. E eu percebo muito hoje, principalmente no lisboeta, mais classe média, o cara está falando e ele mete uma frase em inglês, depois uma expressão em inglês e depois vai. A influência do inglês é absurda. Aí você está falando assim, fica misturado, às vezes, na mesma sentença, negócio de inglês junto com... Fica meio ridículo em alguns momentos. Entendi. Porque mas é impressionante como é natural, né? É natural. Por mais ridículo que a gente... né? Tem um pouco de demonstração de poder também. Eu liguei para o fast food e pedi um delivery. Olha só, quase não falei português. Não, mas usar expressões, assim, frases inteiras em inglês para escrever um sentimento. Tá. E tal, e isso tem muito hoje dessa galera que é da minha idade para baixo. Então, essa galera não teve um contato com novela brasileira. As novelas brasileiras fizeram muito sucesso aqui no horário nobre até os anos 2000. Depois dos anos 2000, início dos anos 2000 para cá, o horário nobre foi ocupado por novelas portuguesas mesmo. Óbvio que com autores brasileiros. Então, esse português brasileiro ficou associado, isso eu estou falando da televisão, sim, aos mais antigos, avós, quem foi para o Brasil e voltou, quem trouxe os seus filhos do Brasil, netos e pronto. Até porque, Diego, depois desse ano que você falou aí, eu acho que a ascensão da internet foi tão grande que o interesse por televisão foi caindo, né? Como tem caído, sim, né? Enfim, E aí agora, a gente está tendo um ressurgimento desse português Brasil aqui, que hoje existem registrados, né, assim, autorizados, para mais de 250 mil brasileiros vivendo em Portugal. Isso é um número absurdo, assim, é muita gente. Então, em qualquer lugar que você vá, você escuta, você encontra um brasileiro, você não tem como não encontrar. Eu acho que esse número é muito maior até. E aí o YouTube, o fenômeno da internet, a Porta dos Fundos é muito popular aqui. Sim. Felipe Neto é muito popular aqui. O outro irmão dele, que eu esqueci o nome, Lucas Neto, é muito popular com as crianças. Minha filha gosta dele, né? Quando teve o processo do Jorge Jesus, de futebol, agora com o Abel Ferreira, acompanham muito o futebol brasileiro. Então, é muito comum para o português ver o português brasileiro. Assim. Eles entendem com muito mais facilidade o português do Brasil do que nós entendemos o português de Portugal. Sim. E eu percebo esse movimento de alguns pais. Meu filho está falando igual o Felipe Neto, o Lucas Neto. Falando brasileiro, né? Quando são preconceituosos. Entendi. Porque, por exemplo, a Paula tem uma amiga assim, que é muito tranquila, uma pessoa cabeça aberta, e tudo, que a filha vê Felipe Neto, Lucas Neto, acho que é o Lucas Neto. A menina tem 5, o Lucas 6, Neto, 5, 6 anos. E bem que o Felipe Neto agora também ele entrou numa onda de fazer, tipo assim, ao vivo, né, live de transmissão de ele jogando Minecraft e comentando Minecraft. Então, tem muitos adolescentes que estão acompanhando ele também nesse nicho aí, né? Sim. Na onda do Minecraft, não tanto por causa dos comentários políticos dele, por exemplo, né? Mas o Lucas Neto, com certeza, criança, aí eu acho que até mais de adolescente para baixo, sabe? Aí essa menininha, a Ritinha, ela chega e fala, a mãe falou assim, né? A Sônia, uma amiga nossa. Então, Ritinha, como é que é ela? Olha, e ela falando em português Brasil perfeito. Aí ela, olha, pessoal, curte aí o canal, dá like e não sei o que. Não é dar ficha, né? E nós começamos a rir. Os blogueiros daí de Portugal fazem isso, Diego? Dá um fish no meu vídeo ou não? Sim, olha... ou falam like mesmo? Carrega no fish. Carrega no? Gosto. Gosto. Ah, tá. Eu gosto. Carrega e aperta, né? Isso, carrega. Clica, né? Clica. Eles ainda chamam mouse de ratinho aí, não? Rato, pois. Rato, né? É o rato. Tá. Eu aprendi como rato. Tapete de rato. Tapete de rato. Tá certo.
O mousepad. Aqui no Brasil, a gente aí eu deveria assim, colocar, né? era O mais jovem, apoiador do mouse, pelo menos. apoiador do mouse. O Eu pensava assim, mousepad, a o gente tem... preconceito, ele é mais... Se a pessoa é preconceituosa, se ela é racista, se ela que já carrega um preconceito social, se ela discrimina minorias, ela vai ter um preconceito. Agora, no Ela só geral... vai usar a língua para exercer isso, né, Diego? Aí Exato. vai ser em qualquer canto, religioso, político, o que Exato. for, Porque, no né? geral, Étnico, racial, o diabo que for. gostam muito mais dessa questão diversa, multicultural, ou seja, Sim. as pessoas que são mais abertas gostam do Portugal que tem sotaque angolano, sotaque moçambicano, cabo-verdiano e timorense, brasileiro e mistura. Macau. Pois, porque, veja, se você tirasse o sotaque brasileiro da paisagem, ia existir a diferença entre norte e sul. O sotaque aqui é completamente, a maneira de falar entre Lisboa e Porto é completamente diferente. E aí, tirando Mas isso... tem conflito cultural também ou não? Tem Não, muito, né? É muito. tipo carioca paulista, vamos dizer assim, É, mais ou menos. é isso Que aí. tá diluindo também, graças a Deus, né, Diego? Tá E tem o diluindo, né? sotaque também do madeirense, que é diferente, do açoriano, é completa. O açoriano, olha, para você ter uma ideia, o açoriano é dublado na televisão. Quando um Caramba, açoriano fala, eles chamam de dobrar, ele é dobrado. Um brasileiro não é dublado na televisão, mas um açoriano é. olha, que legal. Que legal. Aliás, eu falei de Macau aqui, mas o Miguel é de Macau. Eu falava, Miguel, você é o português mais vagabundo que eu conheço na vida, porque você nasceu em Macau, não gosta de bacalhau, ainda torce para outro time, não vamos evitar falar o nome aqui, mas é incrível, né? Então você é um português muito vagabundo, ele morria de e conta piada de português, né? Então, não dá. Saudade do Miguel, faz tempo que eu não falo com ele. Diego, e no lance da universidade? Você até falou aí, assim, não, eu lembrei de perguntar uma coisa aqui. Nós temos muitos amigos jornalistas, né? Vamos ter, se a gente for dar um salve aqui, né? Lembra, o Luiz é jornalista, o Edu é jornalista, né? Nosso querido Coluninha. Assim, você acha, então, talvez esteja partindo para compreender, assim, dentro da minha compreensão de cultura, e você como historiador também, está vivendo aí, pode responder isso melhor. Você acha que essa coisa de, então, dizer as mães brasileiras estão, porque você lembrou do preconceito, falou que a Paula tem uma amiga que não liga, as professoras acham que isso foi muita piada, como é que é? Deu muita piada? Teve muita piada. Teve muita piada, né? Então, talvez, aí fica na minha cabeça, aquela coisa de pauta de jornal, pega um caso, pega o outro. Cara, um caso outro que eu digo assim, mesmo que seja 30% da sociedade, vamos chutar aí na sua observação, 30%, juntando aquela galera preconceituosa e tal, orgulhosa demais com relação à questão de Portugal, e aí vão fazer uma pauta disso. Então, fica parecendo para nós que estamos de longe que o caso é assim com todo mundo. Talvez fosse alguma coisa desse tipo, porque é assim aqui no Brasil, e aí nós que somos cariocas vivendo em Brasília, parecia, lendo o jornal aqui, que você ia descer no aeroporto e ia levar uma bala perdida na cabeça, ia ter um sequestro relâmpago, não é? Então, e não é bem assim, né? Ainda que eu compartilhe com você, eu tenho uma saudade do Rio de Janeiro, mas tenho saudade do Rio de Janeiro. Se eu for para lá hoje, eu vou continuar com saudade, a saudade vai ser maior, né? Porque tenho saudade do Maracanã, por exemplo. Mas no Maracanã, aquilo não é o Maracanã mais, o Maracanã acabou. Só para dar um exemplo. Então, talvez seja isso. O que você... Sim, bem, em janeiro você teve uma eleição aqui para presidente, em que o candidato da extrema-direita hard, que manda africanos e brasileiros voltarem pauta para tua casa e tal, teve 11% dos votos. Ou seja, eu vou usar uma expressão bem daqui, que eu gosto muito, ou seja, ficou bem claro que 11% dos portugueses se revêem naquele personagem, personagem, desculpa, porque o personagem aqui é muito feminino também. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que você vai me entender bem, ainda bem que são só 11%. Né? Sim. É isso. Você entendeu, né? O estrago ainda é pequeno, exato, entendi perfeitamente. E não isso. Conseguiu eleger, né? E é óbvio que quando esses 10% fazem isso, causam barulho, porque eles chocam até o próprio português que não gosta disso. Sim. E são reprovados até por eles, né? Então, é 10%, mas 10% de Portugal são 1 milhão de pessoas, é gente pra caramba. É gente pra caramba sendo preconceituosa e mandando volta para assim, acabou a eleição, perderam no voto, mas continuam vivos.
e participam das É relações claro, é claro. e querem demonstrar poder. São Então, pessoas não só políticas, mas pessoas religiosas, né? Pessoas que têm atuação em outras organizações aí da sociedade. Na escola do então seu acho que filho. acontece. São professores, por exemplo, Pois alguns são é, professores que sim. obrigam o aluno a falar com o sotaque de Portugal, porque aquilo ali incomoda ele dentro da sala de aula, porque ele acha que vai criar uma despadronização da turma ou da maneira dele de ensinar. Ou seja, ele não consegue perceber o quanto que aquela diversidade vai agregar para o ambiente Não, escolar. e a ilusão da padronização, talvez essa atitude preconceituosa que você está falando aí, quando o cara ele está tão preparado para encontrar um problema que quando ele achar a padronização na língua, ele vai procurar uma outra coisa. Ele tira Sim, uma sobrancelha e vai falar, não, todo mundo agora tem que ficar com uma sobrancelha só, sabe? é isso. Porque está no coração do cara, velho, está na Mas é isso, cabeça. o problema é o brasileiro, beleza. Se o brasileiro não existisse, o problema vai ser norte-sul. É E se o problema claro, é sul, vai ser com o exatamente. madeirense, vai ser com É a isso soriano, aí. por aí vai. É isso É aí. isso. Aí daqui a pouco ele vai reclamar que a mãe dele é de um sexo e o pai é do outro. Isso é um É isso. absurdo, né? Padronização. Mas é bem disso. Mas talvez a imprensa pode ter dado uma exacerbada nisso. Eu acho que a imprensa usou para criar uma pauta, porque a gente está vivendo, cada vez mais se pinta no Brasil o sonho do Eldorado português. Portugal virou a tábua de salvação para todo mundo, a bacia das almas, como Até se dizia. porque você vai para lá, pelo menos a adaptação de língua é muito menor do que se você for para a Tem gente, Alemanha. eu vou emigrar para Portugal porque a língua é a mesma. Bem, pode ser. É Mas mais ou menos, né? e tem isso, né? Tem a questão do preconceito, e existe, é real. Acho que todo mundo aqui já sofreu algum tipo de preconceito, já tomou uma olhada diferente. Isso aí não tem como negar que todo mundo já sofreu isso. Como a gente toma aqui em Brasília também, né, Diego? Exatamente. Eu Como vou para o várias pessoas. shopping todo arrumado, como quem vai para uma festa de 15 anos, para quê? Eu boto meu chinelo e meto minha bermuda Então, e a eu lembro galera que do Parque Shop fica olhando torto. Eu não é isso. tô nem aí, cara. Eu lembro Nem que as minhas aí. primeiras relações de trabalho em Brasília, eu tinha que provar que carioca não era necessariamente malandro, só É, malandro. sim. E eu lembro disso, que era uma peste e as pessoas vinham falar. Eles pensam que o carioca vai para a praia todo dia, cara. E aí o carioca, mas era isso, né? Assim, ou seja, existe essas estereotipações, esses reducionismos que querem trancar as pessoas dentro de determinados modos de ação, né? Então, óbvio que quando o brasileiro vem para cá, ele é visto como o brasileiro, e infelizmente é bem triste isso. E eu acho que a imprensa daí colocou isso porque, óbvio, tem um contingente de brasileiros enorme vindo para cá, e que, óbvio, que muitos sofrem preconceito. Mas a dinâmica da sociedade, a sociedade portuguesa não é necessariamente, ela é preconceituosa, é óbvio, ela é racista, ela tem todos os seus problemas, mas ela não é uma sociedade preconceituosa, como é que eu vou dizer assim, não é insuportável Sim. o preconceito para um brasileiro aqui, óbvio que ele existe, mas não existe uma política sistemática de discriminação, por Não é um exemplo. padrão, né, do Não povo é um português padrão, isso não, daí, não. né? Eu acredito que a média, a minha percepção é a percepção pessoal, não estou falando nada de científico agora, mas assim, a minha percepção pessoal é de que a maior parte das pessoas, principalmente os mais jovens aqui, Uhum. gostam muito mais dessa pluralidade, dessa mistura, desse Portugal mais plural, assim. Legal. E isso é o bacana, né? Assim, o Portugal foi campeão da Eurocopa em 2016. Eu lembro de um discurso muito bonito do presidente na época, o Marcelo Rebelo, que é presidente ainda, dele destacando que tinha um madeirense, tinha um angolano, tinha um brasileiro, que nenhum deles era madeirense, angolano, moçambicano ou brasileiro. Eram portugueses. Claro, isso aí. Eles eram o resultado do que o Portugal novo, moderno, multicultural era. E Muito foi bom. esse Portugal que venceu, ele fazendo todo um discurso E não antirracista. deixamos de ser um resultado de Portugal também aqui no Brasil, né, Diego? De Isso, certa forma, né? Tem essa é isso. misturança toda. Eu gosto sempre de lembrar da ninguémdade, que é o que marca o povo brasileiro, no livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. E eu costumo falar que eu sou brasileiro porque eu tenho essa ninguémdade. Eu não posso dizer que eu sou negro. Tem gente que às vezes tenta me forçar, uma pessoa tentou me forçar a assumir que eu era negro. Eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já tentei fazer isso uma vez. Porque teve uma época eu tinha dois amigos, são grandes amigos meus, né? Mas a gente andava muito junto na época do seminário, e eu andava sempre com um equetézinho na cabeça, sabe aquela coisa que Sim, sim. é muito da cultura nigeriana. Eu usava aquilo todo dia, Diego. Eu era negro. Eu fui para uma festa do movimento negro
e todo mundo me olhava. Olha eu, né? Mas todo mundo lá me olhava, atravessado. Eu comecei a perceber aquilo. E encontrei um amigo meu, amigão meu, que estava lá na festa. Ele me tratou com um desdém horroroso, porque ele estava na liderança do movimento negro, e eu percebi assim, ele não podia ficar falando comigo nem perto de mim, porque ia queimar ele. E uma outra pessoa perguntou para mim lá, aí já era uma pessoa que eu não conhecia, mas perto de mim, acho que estava perto, esperando para ir ao banheiro, a pessoa perguntou para mim, passou assim, e só falou, você está fazendo o que aqui? E passou, sabe? A partir daquele dia eu falei assim, bom, eu não sou negro, né? Então, eu não sou negro, por mais que outras pessoas queiram que eu me assuma negro ou queiram me usar a palavra negro para ofender, talvez um argentino faria isso muito claramente, né? Então, não sou negro, não sou índio, não sou branco. Eu sou o quê? Cara, depois da informação da Darcy Ribeiro, eu sou brasileiro. Eu carrego essa ninguém-dade que o brasileiro tem como característica. Eu não tenho identificação com ninguém. E essa é a minha característica de brasileiro. Eu carrego essa ninguém-dade do brasileiro. E aí eu escolhi uma cor, Diego, para representar isso, que é a cor roxa. Eu sou roxo. Então, quando vem fazer uma entrevista de censo comigo, qual é a sua cor? Eu falei assim, olha, não bota nenhuma. A minha cor certa é não sei. A minha cor que eu escolhi oficialmente, que eu não posso declarar, porque não tem aí, é roxo. Mas, pardo, não bota pardo. Pardo é cor de papel, não bota não. Não bota negro, porque eu tentei ser e não me aceitaram, por razões óbvias. Eu não tenho característica de nada. Eu sou nada, eu sou isso, esse ninguém que Darcy Ribeiro falou no livro dele, que caracteriza o povo brasileiro, né? Então, essa mistura, cara, eu acho mó legal isso. Sim. Enfim. Se um argentino vier te chamar e vai te chamar de negro, lembra que não é um argentino, é um babaca. Porque não vai depender da nacionalidade, né? Eu dei esse exemplo, mas eu não tenho nada com argentino. Não tem um cara que é irmão meu, argentino, o Andrés, ele faz o calendário litúrgico comigo. E a gente morou junto, dividiu um apartamento junto e tudo. Fiz o casamento dele. É irmão meu, irmão meu. E os outros exemplos de argentino que eu tenho sempre foi de parceria imensa. Sabe? Apesar de coisas que a gente ouve de argentinos aí. Então, eu não tenho esse problema, não. Dei como exemplo porque nós temos alguns últimos episódios, né, lá do presidente argentino, por exemplo. Acho que depende mais das pessoas, do grupo aos quais elas pertencem do que a nacionalidade. Tá mó legal aprender com a cultura diferente. Acho que aí eu tenho isso, mas nem todo mundo tem, né? Acho que o mais importante até do que a gente tentar ver, é óbvio que a questão étnica é importante e tem que ser falada e tudo, mas a gente também não pode perder a questão de classe de vista, né? Acho que... sim, sem dúvida nenhuma. Porque se você está lá na mesma raça, na mesma etnia, daqui a pouco você começa a ver assim, mas eu moro em tal lugar, o outro mora no outro, né? Mas eu tenho diploma disso, o outro não tem. Mas eu trabalho com isso, o outro tal. Até chegar ao ponto de, mas eu tenho carro assim, o outro tem um carro assim, né? Enfim. É isso, a questão de classe é o que vai bater. A gente tem que superar isso. Enquanto a gente não entender que o presidente de uma empresa e o ascensorista, ou o garçom, ou o office boy tem a mesma importância para aquela empresa, e todos devem se respeitar e respeitar a posição do outro, vai ficar difícil. Sabe, aqui no nosso Brasil, Diego, nós estamos partindo papo já para outra coisa, olha só, mas não vou deixar de falar isso não. Aqui no nosso Brasil, as classes, né, que estão numa posição mais privilegiada são tão espertos que eles colocam empresário, e falam empresário, o cara que tem 2 bancas de pastel acha que é o dono da Microsoft. Acha que é a mesma coisa, eu sou empresário, o dono da Microsoft também nós somos a mesma coisa, sabe? E aí ele começa a tratar mal aqueles 2 funcionários dele, em vez de pensar, nós 3 somos a alma dessa empresa. Sabe? Então, enquanto o trabalhador e o empresário não acharem que eles fazem parte de uma mesma coisa, um querer derrubar o... Aí, meu amigo, nós estamos ferrados. Sabe? Nós estamos ferrados, não entendemos nada. Diego, assim, só para a gente terminar, eu estou vendo aqui que nós estamos já há um tempo bem legal. E o negócio da universidade, hein? Você já deu um breve aí da professora e tudo mais.
Mas isso corresponde porque teve gente falando, né? Tem aluno sendo reprovado porque está escrevendo com português brasileiro e tudo mais. Você tem alguma informação maior Então, sobre isso? tem muitos alunos reclamam que são reprovados e sofrem preconceito porque escrevem na lógica do português brasileiro. Isso na universidade ou também no nível dos adolescentes, das crianças? Ou é a Acredito mesma que coisa ou sim, tem também diferença? no ensino básico, sim. No geral, assim, a orientação das universidades é de que elas sigam o acordo ortográfico. Então, Uhum. oficialmente, um professor, seja da Universidade de Coimbra, da Nova de Lisboa, do Porto, do Minho, de onde for, ele não pode reprovar um aluno por fora do padrão do acordo, né? Se ele Só que, escreveu dentro do novo acordo, o cara não pode reclamar. só que tem muitos professores que são tradicionalistas que chegam, que falam logo no primeiro dia, olha, para mim não existe acordo. Eu escrevo português originário e pronto, e eu não estou aqui para entender. E isso já houveram vários problemas assim. Sim. Conheço vários relatos desse. Porque os Por alunos enquanto, podem entrar com recurso, né? E deve dar um problema danado. pode. E há muitos relatos daqui de Coimbra. A Faculdade de Direito daqui é extremamente tradicionalista, até para os alunos daqui. São um aluno que, por exemplo, é do interior, que chega com um sotaque diferente, principalmente do norte, sofre preconceito dentro da Universidade de Direito, Sim. a Faculdade de Direito em Coimbra. E é curioso, né? Porque a gente pensa, pô, meu cara também é português, qual é o problema? Não, o professor sabe que Claro. ele é do norte de Portugal e ele é visto como alguém diferente. O que esse camponês está fazendo aqui? É um pouco isso. E o brasileiro é a mesma coisa, ou seja, história, esse preconceito história para o brasileiro também. Sim, com o nordestino, né? Sim, óbvio. É. Então tem muito. Para dar um exemplo. Para dar um exemplo. Oficialmente, a universidade não pode reprovar um brasileiro que escreva dentro das normas do acordo. Uhum. Mas existem professores que, de maneira pronta, oficiosa, reprovam os alunos, assim, e o fazem sem nenhum problema. Isso é um problema. Pra você ter ideia, há pouco tempo eu soube de um caso na Universidade de Lisboa, no curso de Direito, em que aqui eles chamam o trote de praxe. Nas praxes, estavam lá praxando os alunos e começaram a colocar várias frases preconceituosas contra os brasileiros, principalmente contra as meninas brasileiras. E preconceituosas contra a maneira de escrever, contra a maneira de se portar, e pronto, pá. E olha que, assim, os brasileiros que vão para a Universidade de Lisboa não são, óbvio que eu não penso assim, mas eu só usando essa expressão para... Não são qualquer brasileiros. O cara tem que conseguir pagar 700 euros por mês de mensalidade. Então, o pai tem que ter uma... É Estou um fazendo a brasileiro... conta aqui, 3, 7, É, uns mais de 4.000 reais, né? pois. Então, o pai tem que ser brasileiro mesmo para mandar esse Brasileiro mesmo. esse pequeno querido Tem que ser gente de bem, né? representar o país aqui. Ou seja, e ele sofre Caramba, preconceito. bicho. E é óbvio que esse preconceito vem de uma mentalidade conservadora, de Sim, parte da juventude sem daqui, dúvida. que tem, né? Se 10% votaram, mas oficialmente essa discriminação não existe, pelo contrário. Oficialmente a universidade é aberta e Sim. ela, pelo contrário, quanto mais ela recebe alunos de língua portuguesa de todos os lugares do mundo, melhor a universidade é vista como melhor. É, porque mais ela cresce também, né, Diego? Eu acho que Exatamente. assim, a gente pode focar no exemplo que você deu, né, a professora. E outra, a sua sala tem mais brasileiro até do que português. Ou talvez alunos de outras, porque deve ter aluno de outro lugar, não sei, na sua turma. Tem? Não, Por exemplo, português, Moçambique, não Angola, só não. português, Português, não. Portugal. Tem moçambicano, tem angolano, tem cabo-verdiano, sim, mas não Não na tem. tua turma. Entendi. Não. Pois é, mas isso já é um indício muito bom. Talvez não somente ela deve agir dessa forma, mas também outros professores aí, né? Sim. Não é oficial, né? Sim. Mas é isso, eu acho que o que eu deixo sinalizado é que cada vez mais, essa prática é cada vez menor e ela está entrando em declínio. A ascensão aqui é outra, né? É da Ótimo, inclusão, ótimo. é da Eu acho participação. que, eu acho que no final, e aí a gente já parte no final, fica essa coisa aí, né? Não precisa se espantar muito com isso.
É um processo natural da língua, viu, Diego? E eu falo como linguista, e você como historiador também pode dizer isso, porque é um processo, eu costumo falar assim, a língua é igual uma onda que vem vindo, sabe, cara? E uma onda grande. E você não concorda com aquilo, cara, você vai tentar o quê? Parar a onda com a mão? Ah, vai levar um caixote, né? Caixote aí, carioca entende, né? Vai capotar, a onda vai levar você. Então, o que é melhor fazer, parceiro, quando a onda vem assim? Faz um jacaré, tira um jacaré na onda, ou então, se tiver uma prancha, surfa na onda, cara. Aproveita o que a onda tem de melhor, Sabe? É o né? que eu costumo falar aqui, está acontecendo aquele negócio da linguagem inclusiva, sabe? Todes, sabe? Parceiro, não adianta você criticar, se tiver que ser, vai ser. Sim. Então, aprende a surfar na onda, cara, porque A língua é a um processo. língua ninguém barra, né? Senão a Claro, gente estaria falando latim até hoje, é isso. né, não? E só para Diego, terminar, né, assim, sim, claro. são 210 milhões de brasileiros falando, deixando o português vivo o tempo inteiro, e 10 milhões de portugueses, né? É, E não. pronto, assim, você liga uma rádio aqui, a maior parte das músicas são daí. Você vai ver alguma, sei lá, música, literatura, você tem muita coisa do Brasil. Às vezes eu sinto vergonha como brasileiro da gente não Do se tipo virar de para literatura que não, e da gente também não se virar para cá, né? Assim, tem Ah, muita coisa sim. bacana e Muita tal. coisa boa, sim, com Seria certeza. bacana pegar, Claro. mas assim, é um processo, foi o que você falou, é uma onda, né? Assim, É. não tem como. A maior parte do português que é falado no mundo hoje é brasileiro, então Cara, só tem um caso que eu conheço. não tem como. Pode ter mais, tá? Porque aí envolve violência, envolve ameaça. A gente fala português aqui no Brasil por uma ameaça. Porque era para a gente falar a língua geral, que era aquela mistura do tupi-guarani e tal, né? Sim. Mas teve uma ameaça. Olha, é para falar português, senão vai ter prisão, vai ter não sei o que, não sei o que lá. E aí, por essa força. Bom, eu acho que dá para falar também do Timor-Leste, né? Timor-Leste Uhum. também. Ali ainda tem uma resistência e tal, que talvez até consiga, mas também é por imposição, os documentos e tudo, essas coisas todas. Mas a língua é fascinante por isso, né? Enfim. Mas é isso. Diego, obrigado, cara. A gente Nada. fez uma luta, mas conseguiu. Você já deve estar na hora de dormir aí, quase. Já são 11 horas da noite. Pelo menos hoje não tem jogo para você ficar acordado até as 3 da manhã, né, cara? Hoje o Vasco não me faz mal. Pois é. Parceiro, obrigado. Quero Nada. deixar um abração para você, para Paula, para o nosso glorioso Vicente. E Deus continue conduzindo vocês aí. Nós estamos esperando vocês aqui. Vocês vão voltar mesmo ou não? Bem, se tudo correr bem, vamos ver, né? Aí, ó, tá vendo? A vontade, Parceiro, a vontade é de voltar, mas vamos ver, vamos ver. Tem então tá muita coisa para certo. ver. Ninguém Volta esperava pro. que isso estourar a pandemia, né? Pois é, tem isso Então, também. ninguém esperava que foi o que ia acontecer. Então tá, o Diego, depois já o pessoal como é que é? Marca fiche, não, como é que é? Não é marca, não, é pressione, como é que é? Carrega no. Carrega no fiche aí, Gosto. carrega no gosto, né? Clica. É isso aí. Diego, abraço, obrigado, cara. Valeu. Edita Saudações muito bem da isso aí, tá? Cruz. Hã? É o Edita quê? bem, eu tenho que ficar bem, então. Não, nós vamos ficar bonito, não tem como ficar feio, não. Um abraço, cara, tchau. Abração, meu irmão. Valeu.